Fala, meu povo, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do processo legislativo, falando agora dos processos legislativos especiais. Pessoal, nas aulas anteriores nós já vimos o que é processo legislativo, nós já falamos do processo legislativo ordinário, já falamos do processo legislativo sumário, que vai ter exatamente as mesmas fases do ordinário, só que com prazos, inclusive com a possibilidade de trancamento de pauta no Congresso Nacional, não é? Se a lei não for votada dentro do prazo. E hoje nós vamos falar dos processos legislativos especiais. O que é isso? É o processo para a formação daquelas espécies legislativas que vão ter fases, que vão ter momentos, que vão ter quórums diferenciados das leis ordinárias. Então vai ter alguma coisa, algum detalhe que é diferente daquele processo padrão da lei ordinária, tá certo? Então, são espécies legislativas com regras diferentes do processo legislativo das leis ordinárias. Tá, e quais são elas? Vamos começar com as leis complementares, tá certo? As leis complementares, pessoal, elas vão ter duas diferenças em relação às leis ordinárias. Elas vão ter uma diferença de ordem material e vão ter uma diferença de ordem formal. Qual é a diferença material? A diferença material é que os assuntos, os conteúdos que vão ser tratados pelas leis complementares, eles estão previamente estabelecidos na Constituição. Então, quando a Constituição disser na forma de lei complementar, ou será regulamentado por lei complementar, será definido em lei complementar, quando a Constituição disser lei complementar, aquela matéria ali é lei complementar, não pode ser lei ordinária, tá certo? Então, vai ser lei complementar, portanto. Certo, essa é a diferença de ordem material. A Constituição separou alguns assuntos, separou alguns temas para serem tratados por lei complementar. Tudo bem, isso a gente já entendeu. E qual é a diferença de ordem formal, de natureza formal? Pessoal, enquanto que a lei ordinária ela é aprovada por maioria simples, o que é maioria simples? É 50% mais um dos presentes. Tá certo? Estabelecido o quórum de votação, tudo certo. 50% mais um dos presentes, de quem está ali, pode aprovar uma lei ordinária, tá certo? A lei complementar, ela tem um quórum diferenciado, ela exige 50% mais um do total. É o que a gente chama de maioria absoluta, tá certo? Então, é 50% mais um da totalidade, do total de parlamentares da casa, tá certo? Então essa é a diferença de natureza formal. Uma dúvida muito comum, né, uma divergência doutrinária, uma cisânia doutrinária, é se existiria hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, tá certo? Pessoal, alguns autores entendem que existe, mas na verdade não existe. O que a Constituição separou para a lei complementar são algumas matérias específicas. Então, se está selecionado para a lei complementar, não vai ter choque com a lei ordinária, tá certo? Então, se você pensar na pirâmide normativa, né, aquele esquemazinho e tal, você imagina, está aqui a pirâmide, tá certo? Do lado esquerdo da pirâmide, né, abaixo da Constituição, evidentemente, vai estar o espaço da lei complementar e o restante do lado direito da lei ordinária. Então é como se tivessem compartimentos paralelos, um do lado do outro na pirâmide, tá certo? Um separado para a lei complementar, outro para a lei ordinária. Então, se não tem choque, se não tem conflito, já fica difícil a gente falar em hierarquia. E a jurisprudência do STF é no sentido de que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, tá certo? Então, o que a gente tem para falar sobre lei complementar, muito rapidamente é isso, tá certo? Existem matérias que são selecionadas, são separadas pela Constituição para a lei complementar, que tem esse quórum, digamos assim, reforçado, tá certo? Vale lembrar também que o fato de ter esse quórum reforçado não significa que vai ser aprovado por mais gente do que a lei ordinária. O que é que eu quero dizer com isso? Pessoal, imagina que nós somos o Congresso Nacional, tá certo? E aí eu lanço para vocês um projeto de lei ordinária dizendo a prova vai ser fácil. Isso vai ser aprovado com 100% de quórum, 100% de aprovação. Todo mundo vai votar a favor. Então, uma lei ordinária pode ter 100% de aprovação, tá certo? E uma lei complementar, ela pode passar se arrastando, 50% mais um quase não passava. Então, o que a Constituição separou foi um quórum reforçado para essas matérias, mas não significa que uma lei complementar vai ter sempre mais votos do que uma lei ordinária na prática, tá certo? Espero que isso tenha ficado simples para vocês. Espero que tenham entendido bem. O que eu preciso que vocês guardem é não tem hierarquia, até mesmo que não vai ter conflito entre uma e outra, tá certo? Existem
matérias que são selecionadas, são separadas para a lei complementar e outras para a lei ordinária, então não vai ter um atrito, não vai ter um choque entre elas, tá bom? Lembrando que se por um acaso, o Congresso Nacional votar como lei complementar uma matéria que na verdade é de lei ordinária, sei lá, os deputados e senadores erraram, né? Botaram o nome de lei complementar numa matéria, num assunto, num tema que era de lei ordinária. Essa lei vai ser apenas formalmente complementar. Uma lei ordinária depois pode alterá-la. Então, o que importa realmente, na verdade, é se as matérias estão separadas para a lei complementar ou se são matérias gerais que podem ser tratadas por lei ordinária. Tá bom? Então é isso. Lei complementar. Agora vamos subir um pouquinho na hierarquia e vamos falar de emendas constitucionais. O que é que a gente tem para falar das nossas queridas emendas à Constituição Federal? Pessoal, o artigo 60 vai tratar da iniciativa das emendas constitucionais, tá certo? Quem é que pode propor uma emenda à Constituição? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. Então você precisa apresentar a proposta já assinada, subscrita por 1/3 dos membros, tá certo? O presidente da República também pode apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e, o que eu considero mais difícil aqui, de mais de metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, teria que metade das assembleias, mais da metade das assembleias legislativas, os deputados estaduais, né, do Brasil todo, saírem apresentando, votando, para apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Então, assim, é um trabalho tão grande que eu acho que fica mais fácil essas assembleias se articularem e falarem com deputados, com senadores ou com o próprio presidente para ele apresentar essa proposta de emenda, tá certo? Mas, enfim, é uma possibilidade, a Constituição traz. Então, estes são os legitimados, né, para dar iniciativa a uma proposta de emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional. Certo, então são esses que podem. Votação, como é que é a votação? A votação a gente já sabe que é por maioria de 3/5, né? Então não é nem maioria absoluta não, é uma maioria bem qualificada, bem reforçada mesmo. Maioria de 3/5, votado em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Então são 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado Federal, tá bom? Observação importante com relação à votação. Se uma proposta de emenda constitucional for rejeitada ou for tida como prejudicada, né, for havida como prejudicada, ela vai ser arquivada e essa matéria, né, esse assunto, né, não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Então você tem que esperar a próxima sessão legislativa, cada sessão legislativa coincide com um ano, você tem que esperar o próximo ano para apresentar essa PEC de novo, tá bom? Lembrando sempre que a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Então, se a gente tiver uma intervenção federal, um Estado de Defesa e um Estado de Sítio, não pode emendar a Constituição naquele período, tá certo? E lembrando também das cláusulas pétreas, né, que é o parágrafo 4º, que vai dizer que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Atenção para a palavra, tá certo? Não é que não pode se emendar, não pode abolir, né? A forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, tá certo? Então, isso é importante, não significa que não pode emendar. O artigo 5º está lá, né, direitos fundamentais, né, direitos individuais especificamente, e já foi emendado. O artigo 5º já sofreu emenda constitucional. Para quê? Para incluir direito, para aperfeiçoar. O que você não pode é emendar para abolir, para retirar, tá certo? Mas para melhorar, você pode fazer as alterações. Então, basicamente é isso que a gente tem para falar sobre a nossa querida emenda constitucional. Lembrando sempre que tratados internacionais de direitos humanos, isso vocês estudam na disciplina específica de direitos humanos, né? Eles podem ter status, né, equivalente às emendas constitucionais por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Se alguém tiver interesse sobre isso, curiosidade sobre isso, eu tenho um texto para recomendar, né, um artigo muito bom para recomendar. Enfim, a gente não vai entrar bem nisso porque não é o tema específico da nossa matéria. Mas o parágrafo 2º do artigo 5º
ele já foi criado, já foi estabelecido pelo Constituinte, né, no intuito de os tratados internacionais de direitos humanos adentrarem no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional. O STF deu uma interpretação errada sobre isso, e aí a emenda 45, né, de 2004 trouxe o parágrafo 3º ao artigo 5º e aí tentou corrigir o processo, tá bom? Mas enfim, isso é tema para outras aulas, tá certo? Isso é o que a gente tem para falar sobre emendas constitucionais. Opa! Promulgação, né? Já ia esquecer a promulgação. Pessoal, sendo aprovada a emenda constitucional, ela não vai ser promulgada pelo presidente da República, tá certo? Ela vai ser promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, são as mesas das casas que vai promulgar a emenda constitucional, tá certo? Com o seu número e tal, tudo certinho, tá bom? Então, a promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. Emenda constitucional, portanto. Vamos partir agora para a nossa próxima espécie legislativa, que é a nossa querida medida provisória. O que é medida provisória? Medida provisória, pessoal, é o seguinte: havendo relevância e urgência, tá certo? Então, sendo uma situação emergencial, o presidente da República pode editar uma medida provisória e ela já nasce com força de lei. Tá certo? Então ela já nasce criando relações jurídicas como se lei fosse. Só que ela tem um prazo de validade, tá certo? Ela vai ter um prazo de validade de 60 dias. Nesse período ela deve ser apreciada pelo Congresso Nacional, tá bom? Se o Congresso não aprecia, esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Mas a ideia é o seguinte: já nasce com força de lei. Por quê? Porque era uma situação emergencial, não dava tempo a gente esperar apresentar um projeto de lei para esse projeto de lei ser votado no Congresso, mas, em compensação, embora já nasça com força de lei, é o Congresso Nacional quem vai fazer o controle e vai definir se ela vai permanecer sendo lei ou se ela vai perder sua eficácia, tá certo? Então é assim que funciona. Ela foi um instrumento separado, uma espécie legislativa separada para situações emergenciais, tá certo? O que aconteceu na prática? Na prática, a coisa meio que se esculhambou, né? O presidente da República aí faz medida provisória sobre tudo, né? E isso não é só o atual presidente, todos os presidentes fizeram isso. Então, enfim, desvirtuaram o negócio. Mas tá bom, é isso que é a medida provisória. Você tendo relevância e urgência, né? Você tendo relevância e urgência, edita a medida provisória, já nasce com força de lei e o Congresso Nacional é quem vai fazer o controle dessa danada, tá bom? Certo. Então os requisitos são relevância e urgência, tá bom? Pessoal, limitações materiais. O presidente da República não pode fazer medida provisória sobre qualquer assunto, sobre tudo que ele quiser. Então, o artigo 62, parágrafo 1º, vai trazer as limitações materiais sobre as medidas provisórias. Tá certo? Então, é proibido edição de medida provisória relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, tá certo? Direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, que vise detenção ou sequestro de bens e de poupança, isso aqui é em homenagem ao ex-presidente Collor, né, que fez isso por medida provisória. Então, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer ativo financeiro. Matéria reservada à lei complementar, também não pode ser tema de medida provisória, e matéria que já esteja disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Então são essas as questões que não podem ser tema de medida provisória. Basicamente questões relacionadas à predominância do interesse, né, interesses típicos de outros poderes, questões orçamentárias para evitar malandragem, né, burlar o orçamento, matéria que já tenha sido aprovada por projeto de lei do Congresso Nacional, e questões fundamentais relacionadas aos indivíduos, como direito penal, processual penal e processual civil. Tá certo? Essas são as limitações materiais. Ou seja, são assuntos que não podem ser tema de medida provisória. Pablo, e se ainda assim o presidente da República fizer uma medida provisória sobre isso? Vai ser inconstitucional. Tá certo? Vai ser incompatível com a Constituição. Tá bom. Então, procedimento dessas danadas.
Uma vez que a medida provisória seja editada, uma vez que ela seja construída, né, publicada pelo Presidente da República, criada pelo Presidente da República, ela deve ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional, que vai ter o prazo de 60 dias para apreciá-la, tá certo? Pablo, mas o Congresso estava muito ocupado, não conseguiu, não tem problema, tá certo? Pode prorrogar por mais 60, tá bom? E esse prazo não vai correr nos recessos, apenas quando o Congresso estiver em atividade. Detalhe interessante, né? O que é que pode acontecer com essa medida provisória no Congresso Nacional? Ela pode ser convertida totalmente em lei, tá certo? Nesse caso, o presidente da mesa do Congresso Nacional vai promulgá-la e vai remetê-la para a publicação, tá certo? Ela pode ser totalmente rejeitada, então os parlamentares podem votar e podem rejeitar essa medida provisória, tá certo? Ou ela pode perder sua eficácia pelo decurso de prazo. Então, passou os 60 dias e não foi prorrogado. Passou os 120 dias, ela perde os efeitos por decurso de prazo. Nesse caso, se ela perder os efeitos por decurso de prazo for rejeitada, ela vai ser arquivada e o Congresso Nacional vai editar um ato declarando-a insubsistente, né? E vai disciplinar por meio de decreto legislativo, atenção para essa expressão decreto legislativo, a gente vai falar nesse danado daqui a pouco, tá certo? No prazo de 60 dias, contados da rejeição ou da perda de eficácia, as relações jurídicas dela decorrentes, ou seja, as relações jurídicas que ela criou, tá certo? E caso não haja a edição do decreto legislativo em 60 dias, essas relações jurídicas permanecerão regidas pela medida provisória. Então imagina o seguinte, o presidente da República editou uma medida provisória e essa medida provisória cria um direito meu em relação a você, sei lá, o direito de, digamos, te reprovar, tá certo? Essa medida foi para o Congresso Nacional, essa MP foi para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional rejeitou, tá certo? Ou o Congresso Nacional não votou, não apreciou e ela perdeu os efeitos por decurso de prazo. Passou 60 dias, passou 120 dias e ela não foi apreciada. Imagina que nesse período de tempo eu te reprovei. O que é que vai acontecer com essa reprovação? Ela vai ser válida ou ela não vai? A Constituição prevê que o Congresso Nacional vai editar um decreto legislativo disciplinando essas relações jurídicas, então dizendo se você fica reprovado, se você não fica, etc. Esse decreto legislativo deve ser feito no prazo de 60 dias. Se ele não for feito, aí fica valendo a medida provisória. Então, nesse caso, digamos que o Congresso Nacional não fizesse o decreto legislativo, você ficaria reprovado, tá certo? Eu sei que quando eu falo reprovação, chega a dar uma pontada no seu coração, né? Chega a dar uma falta de ar. Meu Deus do céu, será que ele está me ameaçando? Pessoal, é para você prestar atenção e para você fixar, tá certo? O que eu quero é que você passe com nota 10. E eu tenho fé que você vai estudar e vai conseguir isso, tá bom? Vamos lá. Detalhe interessante, outra coisa que pode acontecer com a medida provisória, ela pode ser modificada. Os parlamentares podem olhar para a medida provisória e pensar o seguinte, rapaz, essa danada aqui é boa, mas ela pode ser aperfeiçoada. Se ela for alterada, pessoal, uma vírgula que seja, ela se transforma em projeto de lei de conversão, tá certo? E aí ela vai seguir o trâmite regular dos projetos de lei, tá bom? E no dia que for aprovada, se um dia for aprovada, será remetida ao presidente da República para sanção ou veto, tá certo? Então ela pode também ser modificada, ser transformada em projeto de lei de conversão, e aí ela funciona como se fosse um projeto de lei normal, tá bom? Detalhe muito interessante, pessoal. Quando a medida provisória chega no Congresso Nacional, assim que ela chega no Congresso Nacional, começa a contar aquele prazo de 60 dias, tá certo? Só que, se ela não for apreciada nos primeiros 45 dias, se ela não for apreciada nesses 45 dias, ela tranca a pauta. Então, você só pode votar essa danada. Se você votar outra coisa, vai ser inconstitucional, tá certo? Então, a mesma lógica que a gente falou lá do processo legislativo sumário. Se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, ela tranca a pauta. Ela sobresta a pauta do Congresso Nacional, sobresta as demais deliberações, tá certo? Então, são 45 dias dentro desse processo dentro desse prazo maior de 60. Como é que funciona? Chegou no Congresso Nacional, 45 dias nos quais pode votar o que quiser, pode fazer o que quiser, tá bom? Passados esses 45 dias, nos 15 dias seguintes, só pode votar a medida provisória. Se fizer outra coisa, é inconstitucional, tá bom? Completou os 60 dias, 45 mais 15, aí você pode prorrogar
a vigência dessa medida provisória por mais 60. E aí você tem que votá-la, tem que apreciá-la, tá certo? Tem mais 60 dias para fazer isso, tá bom? Então isso é o trancamento de pauta na medida provisória, tá certo? Tá bom. Detalhe interessante, né? O prazo de trancamento também não vai contar em recesso, tá certo? Que mais? Como eu disse a vocês, caso não sejam convertidas em lei no prazo constitucionalmente estabelecido, né, as medidas provisórias vão perder sua eficácia desde a sua edição, né, ex tunc, devendo o Congresso Nacional disciplinar por meio do decreto legislativo no prazo de 60 dias as relações jurídicas que essa medida provisória eventualmente criou, tá certo? Tudo tranquilo até aqui? Tudo bonzinho? Tudo bom danado? Certo. Tem um detalhe interessante, né? Isso é só uma peculiaridadezinha. A emenda constitucional 32 de 2001 estabelece que as medidas provisórias editadas em data anterior a essa emenda constitucional, elas continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Então tem essa particularidade, né? Medidas provisórias antes de 2001 tiveram uma validade aí prorrogada. Enfim, jabuticabas, né? Coisas que só existem no Brasil. É só uma curiosidade, tá bom? Eu preciso que você guarde realmente as informações que eu falei anteriormente, tá bom? Pessoal, se eu estiver gaguejando um pouco a mais, ou se eu estiver falando muito rápido, é porque eu estou tentando fazer com que essa aula não fique tão extensa, tá certo? E a gente tem muita espécie legislativa aí para falar, tá bom? Certo, dando sequência agora, vamos falar das nossas queridas leis delegadas, né? A prima pobre da medida provisória. O que é a lei delegada, pessoal? São leis que são elaboradas pelo presidente da República, vixe, passei de novo sem querer, perdão. São leis que são elaboradas pelo presidente da República com autorização mediante delegação do Congresso Nacional. Então, como é que funciona aqui? O presidente da República pensa, eu quero fazer uma lei. Já sei, vou pedir ao Congresso Nacional. Ele pede autorização ao Congresso Nacional para elaborar uma lei. E o Congresso Nacional vai delegar essa competência de legislar para o presidente da República. Pablo, por que... Meu Deus do céu, passei de novo, misericórdia, me desculpem. Pablo, por que é que o presidente vai fazer isso? Por que ele vai pedir delegação se ele pode editar uma medida provisória? Pessoal, a lógica aqui é uma só. A medida provisória é para quando você tiver uma questão relevante e urgente. A lei delegada é quando quando o presidente quiser fazer uma lei, mas ele não tiver tanta pressa assim, tá certo? Pablo, por que você falou então que ela é a prima pobre? Porque na prática os presidentes ficam usando medida provisória em vez de usar a lei delegada. Então ela é uma espécie normativa que lamentavelmente quase não é utilizada, tá certo? Então essa é a nossa querida lei delegada. Lembrando que ela vai ter as limitações materiais também, né? Não serão objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, porque competência exclusiva não delega, a gente sabe disso, né? Os de competência privativa da Câmara ou do Senado, matéria reservada à lei complementar, nem legislar sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, tá certo? Como é o procedimento dessa danada? O presidente solicita, o Congresso vai apreciar, tá certo? Em sessão bicameral, conjunto ou separadamente, tá bom? E aprovando por maioria simples, vai emitir uma resolução, atenção para essa palavra resolução, tá certo? Especificando o conteúdo e os termos para o exercício da delegação. Ou seja, dizendo como é que o presidente vai poder fazer a lei, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, tá bom? Essa resolução, pessoal, essa delegação pode ser típica ou atípica. Na típica, o Congresso concede plenos poderes ao presidente da República. Então ele diz, vá lá, cara, faça a lei, tá bom? Na atípica, quando o Congresso não confia muito no presidente, ele vai fazer o seguinte, ele vai emitir a resolução e vai dizer, vá lá, faça a lei, mas eu quero corrigir o resultado. Eu quero ver aqui se ela ficou certinha, se está tudo certo. Tá bom? Então, na atípica, a resolução ela vai determinar que essa lei que o presidente está fazendo, ou que ele está pretendendo fazer, ela vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. Tá certo? Então, na atípica, a resolução vai determinar a apreciação desse projeto pelo Congresso, que vai deliberar em votação única, vedada qualquer emenda, né, qualquer alteração, qualquer modificação. Se essa lei que foi feita pelo presidente da República, nesse projeto de lei,
via delegação, se ele vai ser aprovado ou se ele vai ser rejeitado. O que é que eu preciso que você guarde aqui? Que é uma lei que o presidente pode fazer se o Congresso Nacional delega essa competência para ele. Detalhe interessante, a delegação não vincula o presidente da República. Então, se eu sou o presidente, eu posso pedir a delegação quando ela chega, quero mais fazer não, deixa aqui, tá certo? A delegação também não impede o legislativo de legislar sobre a matéria. Então o Congresso pode dizer, vou delegar e vou fazer uma outra lei aqui, melhor do que a dele, tá certo? Possível também, tá bom? E o Congresso pode revogar a delegação antes do final do prazo. Então o Congresso delega, está lá o prazo para o presidente fazer a lei delegada e, enfim, antes disso o Congresso muda de ideia, ele pode revogar a delegação, tá certo? E por fim, existe a possibilidade de o Congresso sustar os atos do presidente, né, que extrapolem os limites da delegação. Isso é até uma formazinha de controle de constitucionalidade, a gente vai falar disso no futuro, quando a gente estiver estudando controle de constitucionalidade das leis, tá bom? Então isso, pessoal, é a lei delegada. A lei delegada é um instrumento maravilhoso, permite um diálogo entre os poderes. O presidente pede a delegação, o Congresso concede, o presidente faz a lei, essa lei pode ser reapreciada pelo Congresso Nacional, né, na delegação atípica, o Congresso pode controlar os excessos do presidente, é fantástico. Lamentavelmente não é usado no Brasil, porque aqui no Brasil tem essa esculhambação de fazer medida provisória sobre tudo, tá bom? Tá, dando sequência, decreto legislativo agora. O que são decretos legislativos? São atos do Congresso Nacional destinados ao tratamento de matérias de sua competência exclusiva, tá certo? Para as quais a Constituição dispensa sanção presidencial. São matérias que vão estar relacionadas no artigo 49, né, que vai dizer que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias, quando for por mais do que 15 dias. E quando a gente estiver estudando o Poder Executivo, a gente vai ver que isso é causa de vacância do cargo. Então, se o presidente sai do país sem autorização do Congresso por mais de 15 dias, ele perde o cargo dele, tá certo? Então, quando você quiser se livrar de um presidente, você só precisa pagar uma viagem para ele, tá certo? E garantir que ele não volta dentro desse prazo de 15 dias, tá bom? Então, forma bacana aí de se livrar de um presidente da República. Se ele passa mais de 15 dias fora do país, sei lá, na Disney, curtindo férias, tá bom? Sem autorização do Congresso Nacional, o cargo vai ficar vago, tá bom? O que mais? Aprovar estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Lembrando sempre, pessoal, que a gente já estudou isso, né? Intervenção federal e estado de defesa é decretado e submetido ao Congresso Nacional. O estado de sítio, o Congresso aprova antes, autoriza antes, né? Autoriza que o presidente decrete. E, por fim, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, lei delegada, o presidente extrapolou, exagerou, legislou sobre coisas que, enfim, não estavam na delegação, decreto legislativo para suspender, sustar esse negócio, tá bom? Detalhe muito importante, decreto legislativo não se confunde com decreto. Quando eu falar só decreto, quando alguém falar só decreto, são atos administrativos, meros atos administrativos da competência dos chefes do Executivo, tá certo? E não confundem também com decretos-lei. Quando a gente fala de decreto-lei, é uma espécie normativa que não existe mais. Existia em constituições anteriores, agora não existe mais. O decreto-lei era um antecessor da medida provisória. A diferença é que a medida provisória, se ela perder o prazo, ela perde os efeitos. O decreto-lei, quando ele perdia o prazo, ele era convertido automaticamente em lei. Tá certo? Ainda temos alguns decretos-lei em vigência no Brasil. O Código Penal é um decreto-lei, tá certo? Só que foram recepcionados pela Constituição de 88 com status de lei ordinária ou, eventualmente, até com status de lei complementar. Podem ter sido recepcionados, tá bom? Certo, então, não confundir decreto legislativo com decreto e com decreto-lei, tá certo? Pablo, por que o nome é o mesmo? Para complicar a nossa vida, eu também não sei. Eu queria que fossem nomes diferentes, infelizmente não são, tá bom? Felizmente o professor é bom, é bacana e modesto também, né? E explica isso para vocês, tá bom? Deixa isso bem desenhadozinho para vocês.
Certo. Falamos agora dos decretos legislativos, falta o quê? Falta as nossas queridas resoluções, tá bom? Pontes de Miranda vai dizer, pessoal, que resoluções são deliberações que uma das casas do Congresso Nacional ou o próprio Congresso Nacional toma fora do prazo de elaboração das leis e sem ser lei, né? Pontes era um gênio, né? Provavelmente um dos maiores gênios que a humanidade já viu. Né? Se você não conhece, não sabe quem é Pontes de Miranda, joga no Google que você vai descobrir, vai ficar maravilhado, tá bom? Só que às vezes ele era um pouco prolixo. O que é uma resolução? São atos usados pelas casas legislativas, né, pela Câmara, pelo Senado ou pelo Congresso, né, para dispor sobre assuntos políticos e administrativos que sejam de sua competência e que não estejam sujeitos à reserva de lei. Então, é da competência do Congresso Nacional e não é matéria para ser tratada em lei, tá certo? Não é matéria para ser tratada em uma espécie legislativa específica, sobra o quê? Sobra a resolução. Exemplo disso, as matérias que estão constantes lá no artigo 51 e 52 da Constituição, casos do artigo 155 também, né, sobre fixação de alíquotas para os impostos estaduais, etc. Então, seria uma espécie, uma última espécie legislativa, digamos assim, para o que sobra, para outras questões, tá bom? Atenção aqui, pessoal. Quando a gente fala resolução, existe essa resolução, que é uma espécie legislativa que está prevista na Constituição, e também tem um ato administrativo que se chama resolução, uma manifestação de vontade da administração pública chamada resolução. Então, sei lá, resolução da Anatel, tá certo? É um ato administrativo, não é a mesma coisa. Eu sei que você deve conhecer duas pessoas que se chamam Maria e uma é diferente da outra. Não é assim? É a mesma coisa. Aqui é resolução e resolução, mas são duas espécies diferentes. Poxa, Pablo, assim fica difícil, duas coisas diferentes com o mesmo nome. Eu também acho. Também queria que fossem nomes diferentes. Eu queria ser presidente assim por, digamos, uma semana, tá certo? Que aí eu dava um golpe e virava um ditador. Não é isso não. Eu queria ser presidente por uma semana só para apresentar assim umas 4 ou 5 propostas de emenda constitucional só para organizar o negócio, para mudar o nome de certas coisas, dar uma rearrumada, um freio de arrumação na Constituição, só para ficar tudo arrumadinho e tudo mais simplificado, mais fácil a gente entender, sabe? Esse negócio de coisas que são a mesma coisa com nomes diferentes, por exemplo, é horrível, mas infelizmente, né, nós temos muito isso no direito brasileiro. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Como sempre, vamos ter aqui umas perguntinhas, né, para estudo sobre medida provisória, né, que é algo que é muito recorrente. Volta e meia tem uma medida provisória e uma confusão, uma polêmica sobre a medida provisória. Então eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês sobre o assunto. Primeira, se a medida provisória for convertida em projeto de lei de conversão, ela perde a eficácia se não for aprovada em 60 dias? Opa, questão interessante, né? Segunda, após publicada, a medida provisória pode ser retirada do Congresso Nacional, ou seja, o presidente mandou a medida provisória, mudei de ideia, me devolve, tira, não precisa mais. Pode fazer isso? Terceira, a medida provisória pode ser revogada por outra medida provisória? Interessante, né? Quarta, pode haver emprego de medida provisória nos Estados-membros? O governador do Estado pode editar uma medida provisória? Quinta, pode haver um emprego de medida provisória nos municípios? Rapidamente é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês estejam gostando. Como sempre, beijo no coração de todos e bora arrochar o nó aí estudando direito constitucional bom danado. Às vezes dificulta um pouquinho, tem coisas diferentes com o mesmo nome, mas com um pouquinho de esforço e atenção a gente vai dominando esse danado que é o melhor dos ramos do direito, tá certo? Beijo no coração.